A África concentra algumas das maiores reservas de ouro, petróleo, diamantes e minerais estratégicos do planeta. Ainda assim, milhões de pessoas no continente convivem diariamente com fome, conflitos armados e pobreza extrema. Esse contraste não é um detalhe histórico, é um dos maiores paradoxos econômicos do mundo contemporâneo. Por décadas, a narrativa dominante repetiu a mesma explicação simples: falta de desenvolvimento, instabilidade política, má gestão. Mas a realidade é muito mais profunda. Existe um sistema inteiro construído em torno da extração dessa riqueza, um sistema que atravessa séculos, fronteiras e interesses globais, e que ajuda a explicar por que tanta abundância não se transforma em prosperidade. As consequências vão muito além da economia. Recursos naturais alimentaram guerras, financiaram grupos armados, degradaram ecossistemas e empurraram países inteiros para ciclos de endividamento e austeridade. Em alguns lugares, a riqueza do subsolo se tornou sinônimo de violência e instabilidade, em vez de progresso. Mas como esse modelo foi construído? Por que países tão ricos em recursos permanecem entre os mais pobres do mundo? E, principalmente, quem realmente se beneficia dessa abundância? Para responder a essas perguntas, é preciso voltar no tempo e entender como tudo começou. A África é frequentemente descrita como um continente pobre, mas essa imagem entra em choque com os números. O território africano concentra cerca de 30% das reservas minerais do planeta, 40% do ouro mundial, grandes volumes de petróleo, gás natural, cobalto, platina e diamantes. Além disso, possui 65% das terras aráveis ainda não cultivadas do mundo. Em teoria, esses recursos seriam suficientes para sustentar crescimento econômico, segurança alimentar e desenvolvimento social em larga escala. Na prática, porém, essa abundância nunca se converteu automaticamente em prosperidade para a população local. As raízes dessa contradição começam no período colonial. Durante o chamado Scramble for Africa, no final do século XIX, potências europeias redesenharam fronteiras e reorganizaram economias inteiras com um único objetivo: extrair recursos para alimentar a industrialização do norte global. Infraestruturas foram construídas para levar minérios, madeira e produtos agrícolas até portos, não para integrar regiões ou desenvolver mercados internos. Ao mesmo tempo, estruturas políticas locais foram desmontadas e substituídas por administrações centralizadas, voltadas a interesses externos. Quando a independência chegou, entre as décadas de 1950 e 1970, muitos países africanos herdaram estados frágeis e economias dependentes de poucas commodities. O modelo exportador permaneceu praticamente intacto: vender matérias-primas baratas e importar produtos industrializados caros. Esse desequilíbrio deixou as novas nações vulneráveis às oscilações dos preços internacionais e impediu a formação de setores industriais sólidos, capazes de gerar empregos e valor agregado internamente. É nesse contexto que surge o conceito da maldição dos recursos, ou paradoxo da abundância. Países ricos em recursos naturais tendem a apresentar maior instabilidade econômica, altos níveis de corrupção e conflitos internos. A concentração de renda gerada pela exploração atrai disputas políticas e armadas pelo controle dessas riquezas. Enquanto isso, setores como agricultura diversificada e manufatura acabam negligenciados. Em vez de desenvolvimento, a abundância passa a alimentar dependência e instabilidade. Além disso, muitos desses recursos estão ligados a custos sociais e ambientais profundos. A mineração e a extração de petróleo frequentemente avançaram sem proteção ambiental ou respeito às comunidades locais. Isso gerou poluição, deslocamentos forçados e violações de direitos humanos. Historicamente, potências coloniais e, mais tarde, empresas estrangeiras extraíram riqueza sem reinvestir de forma significativa no bem-estar das populações africanas. Com isso, aprofundaram desigualdades que persistem até hoje. Esse passado ajuda a explicar por que, mesmo sendo um grande produtor agrícola e exportador de alimentos, o continente enfrenta fome crônica e subnutrição em larga escala. Terras férteis foram direcionadas à monocultura para exportação. Enquanto isso, conflitos, desertificação e crescimento populacional agravaram a insegurança alimentar
alimentar. Assim, a base econômica herdada do colonialismo não apenas moldou a exploração dos recursos, mas também limitou a capacidade da África de alimentar sua própria população. Com esse pano de fundo histórico, a pergunta central permanece aberta: como um continente tão rico chegou a um cenário marcado por pobreza, conflitos e dependência externa? E por que esses padrões continuam se repetindo até hoje? No presente, a chamada maldição dos recursos deixa de ser um conceito abstrato e se manifesta em conflitos concretos. Em diferentes regiões da África, a disputa por minérios, petróleo e diamantes alimentou guerras civis prolongadas. Em Serra Leoa e Libéria, os diamantes de sangue financiaram grupos armados. No delta do Níger, a exploração de petróleo gerou décadas de violência e degradação ambiental. No leste da República Democrática do Congo, a corrida por coltan e cobalto, minerais essenciais para smartphones e baterias, sustenta instabilidade crônica. Em vez de desenvolvimento, a riqueza natural se transforma em combustível para guerra e deslocamento em massa. A governança fraca aprofunda esse cenário. Em muitos países ricos em recursos, as receitas geradas pela extração são mal administradas ou desviadas por elites políticas e econômicas. A falta de transparência permite que empresas estrangeiras explorem minérios e petróleo com pouca compensação financeira e quase nenhuma proteção ambiental. Enquanto isso, serviços básicos como saúde, educação e infraestrutura permanecem subfinanciados. O resultado é um contraste extremo entre pequenos grupos enriquecidos e grandes maiorias vivendo em pobreza estrutural. A presença estrangeira continua sendo um fator decisivo. Potências globais e corporações multinacionais, da China à Europa e aos Estados Unidos, mantêm investimentos estratégicos nos setores de mineração e energia africanos. Muitos contratos são negociados em condições desiguais, com países africanos tendo baixo poder de barganha e pouca capacidade institucional para fiscalizar acordos. Assim, grande parte do valor gerado pelos recursos sai do continente na forma de lucros. Enquanto isso, os custos sociais e ambientais ficam para as comunidades locais. Esses custos são visíveis no meio ambiente e no cotidiano das populações. Derramamentos de petróleo no delta do Níger destruíram ecossistemas e meios de subsistência. A mineração no Congo resultou em desmatamento, resíduos tóxicos e trabalho infantil. Estimativas oficiais indicam que dezenas de milhares de crianças trabalham em minas na República Democrática do Congo, um retrato brutal de como a demanda global por tecnologia se conecta à exploração humana. A contradição se torna ainda mais evidente quando o assunto é alimentação. Apesar de ser um grande produtor agrícola, o continente africano abriga alguns dos piores índices de fome do mundo. Centenas de milhões de pessoas não têm acesso à quantidade mínima de calorias diárias. Outras milhões correm risco direto de morte por subnutrição. Autoridades internacionais já destacaram que a fome é ao mesmo tempo causa e consequência da instabilidade política. Isso reforça ciclos de pobreza e conflito. A dependência econômica externa se conecta diretamente a esse quadro. Grandes extensões de terra são usadas para monoculturas voltadas à exportação, reduzindo a oferta de alimentos para o mercado interno. Conflitos armados e desertificação agravam a queda da produção. Ao mesmo tempo, o rápido crescimento populacional pressiona sistemas já fragilizados. Assim, a riqueza agrícola não se traduz em segurança alimentar, mas em vulnerabilidade crescente. Somando-se a tudo isso, a crise da dívida atua como um freio estrutural ao desenvolvimento. A dívida total da África já ultrapassa $1 trilhão. Os custos anuais de serviço da dívida chegam a centenas de bilhões. Em muitos países, os pagamentos de juros superam os investimentos em saúde e educação, um resultado direto de políticas de austeridade impostas por credores internacionais. Essa lógica cria um ciclo difícil de romper. Países exportam matérias-primas a preços baixos, importam produtos caros, recorrem a empréstimos para cobrir déficits. Em seguida, são pressionados a cortar gastos sociais. O processo se repete enquanto a riqueza continua fluindo para fora do continente e a pobreza permanece dentro. Diante desse cenário, conflitos, fome, exploração e endividamento, a pergunta que se impõe é inevitável. Quais caminhos ainda restam para transformar essa abundância em desenvolvimento real? E quem controla as decisões que definem o futuro do continente?
Depois de séculos de exploração e décadas de dependência econômica, a África se encontra diante de um ponto de inflexão. A mesma riqueza natural que alimentou conflitos, fome e endividamento também representa uma das maiores oportunidades de transformação econômica do século XXI. A questão central já não é se o continente possui recursos, mas quem controla esses recursos e como eles são utilizados. Alguns países africanos começaram a testar caminhos diferentes. Botsuana é frequentemente citado como exemplo de gestão mais eficiente de recursos naturais, utilizando as receitas dos diamantes para investir em educação, saúde e estabilidade institucional. Já Gana adotou mecanismos de maior transparência na exploração do petróleo, buscando reduzir desvios e ampliar o controle público sobre as receitas. Esses casos mostram que a maldição dos recursos não é inevitável, mas depende diretamente da qualidade das instituições e das regras do jogo econômico. Outra frente decisiva está na diversificação econômica. Reduzir a dependência da exportação de matérias-primas é essencial para quebrar o ciclo de vulnerabilidade. Investimentos em agricultura voltada ao mercado interno, manufatura, tecnologia e energias renováveis podem gerar empregos, valor agregado e maior resiliência econômica. A África, com seu enorme potencial solar, hídrico e eólico, ocupa uma posição estratégica na transição energética global, desde que essa transição não reproduza antigos padrões de exploração. A governança dos recursos também passa, inevitavelmente, pela transparência. Iniciativas internacionais buscam tornar públicos os fluxos de receitas da mineração e do petróleo, permitindo maior fiscalização social. Embora não sejam soluções completas, esses mecanismos indicam uma mudança de paradigma. Recursos naturais precisam ser tratados como bens públicos e não como propriedade de elites ou empresas estrangeiras. No plano regional, a cooperação entre países africanos aparece como um fator-chave. Projetos de integração econômica buscam ampliar mercados internos, fortalecer cadeias produtivas regionais e aumentar o poder de barganha do continente frente a potências globais. A integração pode reduzir a dependência externa e criar condições para negociações mais equilibradas no comércio internacional e nos contratos de extração. Ainda assim, o peso da dívida e a influência de instituições financeiras internacionais continuam sendo obstáculos centrais. Sem alternativas reais ao modelo baseado em austeridade e cortes sociais, muitos países permanecem presos a uma lógica em que pagam juros enquanto sacrificam investimentos básicos. A disputa pelo futuro da África passa, portanto, não apenas pelos recursos do subsolo, mas também pela soberania econômica e política. No fim, a história que atravessa o continente revela um padrão claro. A abundância, sozinha, nunca garantiu desenvolvimento. O que está em jogo agora é se a África conseguirá transformar sua riqueza em bem-estar coletivo, ou se continuará presa a um sistema global que extrai valor e devolve escassez. A resposta a essa pergunta não define apenas o destino africano, mas também o equilíbrio econômico e político do mundo nas próximas décadas.